bem que foi do lado de cá. Todo mundo rindo. Todo mundo sério. Gente, vamos ler a Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 3 em diante. Beleza? Ai, que silêncio. É isso. Aniversário da Laura hoje. O Dengo já comeu o pedaço de bolo dele. Todo mundo achou aí, beleza? Yes. 5/4. Ai, que dia lindo. Let's read it now. Se alguém ensina alguma doutrina diversa e não se conforma com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem inveja, porfia, injúrias, suspeitas maliciosas, disputa de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro. E de fato é grande fonte de lucro a piedade com o contentamento. Porque nada trouxe para esse mundo e nada podemos daqui levar. Tendo, porém, alimento e vestuário, estaremos com isso contentes. É isso. Ai, meu aniversário. Não pode ter. Se for pra você, eu vou falar que você não vai atender. Pode falar. Fala pra ligar no Não vou falar. 97728. Fala pra ele. Qual é a palavra que nós não entendemos desse texto que nós terminamos de ler? Várias. É soberbo. Orgulhoso. Porfia. Querer ser alguém que você não é. Porfia. Insultos. Luta. Luta. Briga, gente. Não, tipo de... Oxe. É discussão, né? Eu achei que era discussão. Então, luta. Que mais? No meu tá enfatuado no versículo 4. O que é delira? Você sabe? Não. Quando você usa droga, você delira. É isso. Doidão. Né? Fica louco, delira. Onde que tá? Vai conversar. Verso 4. Pronto. E o que é contente? Satisfeito. Alegre. É completo. Completo. Quando você está completo, você está contente. Não é contente de sorriso, é contente de estar completo. Então aqui tem dicas para que você possa estar completo. Por que nós corremos atrás de coisas que não vão nos completar, não vai nos deixar contente? Porque nós corremos atrás de desejos e não atrás de contentamento. Contentamento é estar completo, né? Eu estou completo, não preciso de mais nada. Entende? Então hoje é muito difícil nós chegarmos a um contentamento, porque contentamento é diferente de desejo, né? É a nossa necessidade suprida. E parece que hoje o homem se torna cada vez mais insaciável, ou seja, ele não se satisfaz nunca,
sempre quer algo mais. Então tem alguns instrumentos na sociedade que vão gerar desejos ao ponto de nós nunca nos satisfazermos. E a gente percebe de nós mesmos isso, né? Nós mesmos passamos por isso. E por isso nós vivemos ansiosos, porque nós queremos muito e não conquistamos, né? E aqui Paulo está falando de algumas coisas que nós precisamos entender que vai trazer contentamento para nós. Não é tudo o que desejamos que vai trazer contentamento, mas tem algumas coisas que são importantes. Piedade é uma delas. Piedade vai fazer com que a gente se torne completo. Por quê? Então, nós precisamos definir o que é com piedade, né? O que é piedade para você? Para mim é você se compadecer com o outro, ajudar o outro num momento difícil, Ver a necessidade do outro. alguém sensível com a dor do outro. Piedade também seria uma vida de temor a Deus? Uma vida dedicada a Deus. Assim. Isso. Mas então, piedade para o Novo Testamento é se igualar às ações que o Cristo teve. Isso é piedade. Então, pessoa piedosa é aquela que está em Cristo e Cristo nele. Isso é piedade. Mas não simplesmente estar em Cristo da forma que a religião nos ensina. Porque a religião nos ensina a pensar só abstratamente. Agora, o Evangelho, ele responde à necessidade do outro. Ou seja, se a pessoa tem fome, eu darei de comer. Se a pessoa tem sede, eu darei de beber. Se a pessoa está nu, eu a vestirei. Certo? Então, essa é uma ação de piedade, porque eu olho a necessidade do outro e vou fazer com que o outro tenha as suas necessidades supridas. Isso é piedade. Isso faz com que eu me torne completo quando eu coopero com o outro. Agora, a proposta do mundo é que você tem que pensar em você primeiro. Você tem que pensar em você primeiro. Você não pode pensar no outro sem pensar em você. No Evangelho não. No Evangelho você pensa nas três pessoas ao mesmo tempo. Você pensa, você ama a Deus, você ama o próximo e ama você mesmo. Não é algo que você pode departamentalizar. Ah, eu amo a Deus, eu amo o próximo, eu amo a mim mesmo, mas eu tenho que amar primeiro a mim, porque senão não vou amar meu próximo, não vou amar a Deus. Não, eu amo por completo, porque eu estou contente, estou repleto, estou completo, não tenho necessidade. Então essa é alguma coisa que nós precisamos entender dentro do texto, né? Uma coisa que ele fala que é grande fonte de lucro é a piedade, né? Então, aqui está dizendo que se você tiver atitudes práticas em relação à necessidade do outro, você vai ter lucro. Mas que lucro é esse? Porque quando nós pensamos em lucro, nós pensamos em dinheiro. Por isso que muitos dizem assim, mas quanto eu vou ganhar com isso? E ele pensa no dinheiro. Porque hoje nós estamos treinados a vender tudo o que fazemos.
Tudo que fazemos, nós pensamos em vender, em lucrar, em adquirir mais, né? Então é algo que não é esse lucro que Paulo está dizendo, né, que nós vamos ter. Porque Paulo vai dizer que a piedade é grande fonte de lucro. Como que uma pessoa que divide as coisas com o outro terá lucro? Porque hoje é diferente. Quem quer ter lucro não divide nada com ninguém. Dá para entender a inversão que a sociedade, o mundo, o mercado faz em relação ao Evangelho? Porque quando a gente pensa em fonte de lucro, é assim, pô, eu vou ganhar 200%, 400%. Quando você tem um produto, você não vai colocar 10% de lucro, você sempre vai valorizar mais do que qualquer outra pessoa, porque fui eu que fiz. Então eu tenho que ganhar muito. Então, o mercado vai falar, não, a fonte de lucro é onde você não pode sair. Isso está certo. Quando você encontra um nicho no mercado que você vai ter um lucro, você não pode sair disso. Você tem que se especializar nisso, porque você vai sair do nível médio, você vai ter uma classificação melhor, ou seja, você vai passar de classe média para classe alta. Então você se esforça, se especializa e ganha muito dinheiro. Isso está certo. Então quando é fonte de lucro, tá saindo de lá, então eu tenho que ficar aqui bebendo, mamando. É aquela expressão, mamar na teta da vaca, entendeu? Porque nunca vai acabar. Então essa é a expressão correta. Então aqui é uma fonte de lucro. Então a piedade, eu não posso sair daqui, porque eu tenho que me alimentar disso. Entende? Mas esse se alimentar não é simplesmente acumular, é dividir. Então o Evangelho, ele propõe uma partilha ao ponto de você só ter o que vestir e o que comer. É isso que Paulo fala. Paulo fala que Jesus também, ele veio, e da mesma forma que ele veio, ele foi. Porque nada trouxe para esse mundo e nada podemos levar. A única coisa que podemos levar desse mundo é um coração cheio de piedade. Não dá para levar uma outra forma, não dá para levar de outro jeito, a não ser a piedade. Então, como eu posso me contentar? Eu posso me contentar em me conformar com a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade. Então eu me contento quando eu aprendo do Evangelho de Jesus o que eu devo fazer na minha vida. Isso me contenta, porque vai me confrontar, mas vai me direcionar a ter uma vida mais compassiva, com compaixão em relação ao outro, porque essa é a ação que Jesus teve para com o ser humano. Então, o contentamento não está em acumular, porque quanto mais eu acumulo, mais eu me distancio das pessoas, porque eu não quero perder o que eu tenho. Então você pode perceber até na dinâmica da cidade é assim, porque quando as pessoas que são ricas, elas conseguem uma quantidade boa de riqueza, ela vai morar num condomínio fechado longe da cidade. Isso é normal, porque ele quer se afastar daquilo que
pesa a consciência. Então eu me afasto, e aqui as pessoas que vivem nesse condomínio vivem da mesma forma que eu. Então eu não tenho ninguém para me confrontar, nenhuma situação social para me interpelar e nada. Então eu vou viver fora da realidade social. E aí eu não preciso ter compaixão de ninguém. Então, viver numa sociedade em caos é viver sendo piedoso, ou então fugir da sociedade que está em caos. Então aqui Paulo está nos ensinando que para que a gente possa ser completo na nossa vida, nós temos que nos conformar com a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso vai eliminar a soberba. Porque ele vai falar, aquele que não se conforma com a palavra, será soberbo. Então, se você se conforma à palavra do nosso Senhor, a soberba não vai ter lugar na tua vida. E soberba, nós já conversamos muito sobre isso, que é querer ser aquele quem eu não sou. Isso é soberba. Que está lá em Gênesis, quando a serpente diz, você vai ser igual a Deus. Então, eu vou querer ser igual a Deus, ou igual a outra pessoa que se sobressai na sociedade. Por isso que nós temos costume de usar marcas, por isso que nós temos costume de usar tênis de marca, por isso que nós temos que usar o iPhone 10X Full HD XLT, entendeu? Porque nós queremos ser quem nós não somos, né? Então isso é soberba. Então, se você se conforma à palavra, você deixa de ser soberbo. E você deixando de ser soberbo, você vai ser completo, vai estar contente, né? Então, você vai estar cheio, completo, né? Então, essa é uma coisa. E quem conhece, quando eu me conheço e sei quem eu sou, eu não preciso disputar com ninguém. Eu não preciso brigar com ninguém, porque eu sei quem eu sou. E essa questão de saber quem eu sou significa que eu não posso, de forma alguma, criar inimigos. Isso não significa que não terei inimigos, porque tem pessoas que não sabem quem elas são. Então, se eu sei quem eu sou, eu não preciso disputar com ninguém, porque essa é a condição de ser cristão, porque todos são iguais em Cristo Jesus. Todo mundo aqui, eu ia falar um palavrão, mas não vou. Todo mundo aqui pecou. Todo mundo aqui pecou, certo? Então todos nós somos iguais. Todos nós. Eu não. Todos nós somos iguais. Hoje a Laura não é porque ela fez aniversário, né? Mas uma das coisas que Deus nos diz é que todos nós também precisamos da graça de Deus. Isso nos torna iguais. E por isso que Paulo vai dizer que todos são iguais em Cristo Jesus. E por isso que não dá para ter disputa quando nós seguimos a Jesus. Jesus mesmo lá em Marcos 10, né? Hoje, antes da devocional, a gente estava conversando que a mãe pediu um para ficar à direita, outro à esquerda. É porque ela queria que os filhos pudessem ser mais do que os outros. Então a disputa sempre é para estar mais próximo daquele que tem evidência, daquele que está em evidência. Mas quando nós descobrimos que nós somos um e que nós somos iguais, nós não precisamos brigar nem disputar, porque eu sei quem eu sou, pecador. E é uma das coisas que Paulo aprendeu no decorrer do caminho. No começo do ministério, ele brigava com todo mundo porque ele tinha que ser reconhecido como apóstolo.
Então ele discutia, você pode ver nos textos, muito claro, quando você lê a Bíblia, o Novo Testamento, eu sou apóstolo, eu sou apóstolo. Depois, quando ele estava na metade da vida, ele falou assim, eu sou apóstolo, mas o menor. E depois, no final da vida, ele vai falar assim, eu sou pecador. Não, no Então, final ele fala, servo. mas ele é pecador. Então, uma das coisas que a gente precisa entender é que existe uma construção social também em relação à soberba, em relação à arrogância, em relação a não saber quem é. Então, é uma construção, né? Mas isso é bom você saber já. Então, uma das coisas que você precisa entender é, você precisa chegar na conclusão que você é pecador. Porque se você chega à conclusão que você é pecador diante de um Deus santo, o que você vai fazer é se humilhar, não vai ser soberbo. Porque eu nunca vou conseguir ser quem eu quero ser. Eu tenho que ser quem eu sou. E esse é um problema. Então, quer ser contente, quer estar contente, aprenda a viver com você mesmo. Então essa é uma condição de estar contente. Você já se pegou brigando com você mesmo pela atitude que você teve durante o dia? Então, isso é você não estar contente com você mesmo, né? Porque você falha, porque você erra, né? Mas você tem que pedir misericórdia de Deus. Então, estar contente é reconhecer que você é esse cara aí, ó, que peca, que falha, mas se você reconhece isso, você não vai entrar na disputa, porque só pode ter disputa quem quer ter um lugar, ou tomar o lugar do outro, né? Não pode. Então o Evangelho é contra qualquer disputa. Então contentamento é eu saber quem eu sou, né? E aqui ele vai dizer uma coisa assim, no verso 8, se mantenha simples e seja contente, porque olha, se você tem alimento e vestuário, ou seja, tem algum texto que diz assim, se você tem o que comer e o que vestir, dá-se por satisfeito. Então, nós temos que nos satisfazer com a simplicidade. Aqui Paulo não fala, ó, se você tem onde morar. Paulo fala, se você tem o que vestir e o que comer, né? Então nós já estamos melhor do que Timóteo, do que Paulo, porque nós temos onde morar, nós temos o que comer, nós temos o que vestir, nós temos onde reclinar nossa cabeça, nós temos como nos cobrir, nós temos como dormir, não é verdade? Mas por que ele está dizendo só do alimento e do vestuário? Porque a perseguição era clara e nítida naquela época. A pessoa não poderia estabelecer uma residência. Quem era pastor não podia se estabelecer uma residência. Residência é um lugar para morar, um endereço fixo. Porque ele tinha que estar sempre mudando para poder se guardar da vida. Então ele tinha que estar sempre fugindo para poder pastorear as pessoas que eram cristãs. Então, se ele tem o que comer e o que vestir, ele tem que dar por satisfeito. Agora, hoje nós não temos perseguição, hoje nós não temos lutas aqui no Brasil. Alguns dizem, oh, eu estou passando uma luta, aí você vai ver, é uma miséria de procura de satisfazer os desejos e por isso acha que é uma luta enorme. Não, luta enorme quando você luta contra a morte, luta para sobreviver. É essa coisa. Então, a Bíblia aqui, ela está dizendo a respeito do contentamento. Como eu faço para me contentar? Viver vida simples, se submeter à palavra de Deus, se tornar piedoso. Isso é lucro para nós.
Não se deixe enganar por nenhuma propaganda. Não se deixe enganar por nenhuma teologia que faça com que você pense que você pode adquirir tudo. Não se engane achando que você vai ter todo o poder. Não, você não terá todo o poder nunca. E você nunca terá todo o dinheiro necessário para você viver, porque o desejo nunca tem fim. Não se alimente dessas ideias, que você colocando um tijolinho em cima da televisão, você vai ficar mais rico. Se você beber a água ungida, você vai ficar mais rico. Se você comprar um lencinho, você vai se libertar. Não, isso é propaganda enganosa. A Bíblia diz que para nós termos contentamento, nós temos que aprender a ser piedoso, a se submeter ao Senhor Jesus e ter vida simples, porque é o que Jesus teve. Não se engane. Não se engane. Pergunte para você mesmo. Essa coisa a gente precisa aprender. E Paulo está ensinando Timóteo. Tenha uma vida contente, irmãos. Seja simples. Ajude os outros. Se submeta ao que o Senhor Jesus disse. E a fonte de lucro, na verdade, é o que João fala. Aquele que vencer, eu darei a coroa da vida. Vencer o quê? Me vencer, porque eu tenho que me vencer, porque o eu sempre está falando mais alto. Eu tenho que vencer as ilusões que a propaganda me induz a ter, aquilo que eu não preciso ter. Sim, eu acho que é uma palavra boa. Uma armadilha. Né? Tipo, eu não sei se é a mesma coisa, mas você falou uma palavra, não sei se foi você também, mas um dia eu acho que você falou uma palavra que Deus não precisa Tem que falar mais alto, Manu, por causa do barulho do avião. Deus não precisa do ouro. Deus não precisa de coisas no mercado, Deus não precisa de roupas. Olha, eu até preciso, mas ele não precisa. Agora ele não precisa, porque ele tá. Ele fala. Você não sei? Deixa eu ver. Tá certo, Manu, é isso aí. É isso aí. Deus não precisa de ouro. Isso mesmo, Deus não precisa de ouro. Certo? Né? E por isso que as ruas serão de ouro, porque não terão valor algum. E aí eu fico assim, ó. Não é? Não se engane. Seja contente com o que você está vivendo hoje. Simples, dividindo as coisas, cuidando do outro. Amém, irmãos? Amém. Paulo, você falou umas coisas. O máximo que eu passava era 2 meses com o celular que trocava. Essas coisas que eu queria sempre, o jeito dele falar, umas coisas bem melhor. Celular, videogame, essas coisas sempre trocava. Eu não passava 4, 5 meses com. Daí agora eu prestei atenção, isso não vale nada para mim. É isso aí. Não vale nada, mas é o que nós corremos atrás. Então nós estamos correndo atrás das coisas que não têm valor. O valor está no encontro com o outro. O valor está em ajudar o outro. Entendi. Né? Tá bom? Tipo, É isso aí por hoje. obrigada porque você está aqui falando a Bíblia. De nada, obrigado por você estar aqui ouvindo. É isso aí. Vamos orar? Vamos pedir para Deus
nos ajudar a não cair nessas armadilhas. Posso orar? Pode. Senhor Jesus, muito obrigada por esse dia, por essa vida, Senhor. Muito obrigada porque hoje é aniversário da tia Laura, hoje, Senhor. Cuide dela, porque ela fez um novo dia de vida aqui, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos deu a vida. Se você não estivesse aqui, a gente não seria nem pó, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor sempre vai estar conosco. E, Senhor, amém. Amém. Senhor, Amém. É isso aí, bom dia. Deus abençoe você. Guarda. Gente, hoje nós vamos terminar.